Bom, queridos, hoje eu estou muito feliz em trazer para vocês um review de um projeto que eu participei, que vocês vão ver tem material de minha autoria nele. Então é uma coisa que me deixa muito feliz, que não pela minha carne para eu falar, nossa, eu participei de uma Bíblia de estudo, mas por ter certeza de que aquilo que eu estou ensinando vai chegar ao maior número de pessoas possíveis e imagináveis. Tá bom? Então, aqui está, Bíblia de Estudo dos Reformadores, Bíblia King James Fiel, 1611. Essa Bíblia aqui, ela saiu em 3 cores. Ela vem nesta caixinha aqui, ó. Linda caixa, tá bom? Ó, ela vem com esta caixa aqui, que é linda, em 3 cores. Que é a conhaque, que é a minha preferida, já deu pra ver por que eu marquei ela, né? Aí ela tem também a caramelo, né? Essa daqui, também uma cor linda, mas a que eu mais gostei ainda foi a conhaque. E aí, para quem é mais tradicional, tem a preta, tá bem? Então são essas 3 cores que ela veio. Nós vamos voltar para a minha preferida aqui, que é a minha conhaque. Bíblia de Estudo dos Reformadores, capa PU. Aqui a gente tem a encadernação simples em papel. BKJ, Bíblia King James Fiel. Presenteada a fulano por Beltrano. Registro ministerial. Isso daqui é uma coisa que o Cláudio da BV Books está trazendo, que é muito bonito isso, tá? Porque é o registro familiar da Bíblia. Muitos ficam a Bíblia do meu pai, a Bíblia do meu avô. E é interessante porque a Bíblia vai passando de geração em geração. Então aqui tem tudo para você registrar. Ó. Registro familiar, registro de matrimônio. Está registrado o quê? Bíblia familiar. Fica registrado que esta santa palavra de Deus seguirá nas gerações da família tal. Ó. Nome, data e lugar. Aqui é uma folha de rosto com 3 QR Codes. Um para acessar a loja da BV Books. A outra para você baixar o aplicativo da Bíblia BKJ Fiel 1611. E a outra, saiba mais sobre a história da BKJ Fiel 1611. A única King James com texto original 1611, reconhecida inclusive pelo Museu da Bíblia King James 1611 nos Estados Unidos. Tá? Então as outras traduções que trazem esse nome são o quê? São cópias, eu costumo brincar que são edições pirata, tá bom? Olha, sumário. Aqui os metadados da Bíblia. Então, a Bíblia contém 2 testamentos, 66 livros, 783.137 palavras, aí o número de letras. Palavras hebraicas únicas, 8.674. Gregas únicas, 5.624. Capítulos e versículos, o mais longo e o mais curto. A Bíblia foi escrita. Como ela foi escrita? Então, ao longo de um período de 1.500 anos, cerca de 1.400 a.C., a 100 depois de Cristo, mais de 40 gerações, mais de 40 autores, lugares diferentes, ou seja, que mostra como seria impossível ter um livro com esse tipo de qualidade, com essa qualidade, escrito por tantas pessoas diferentes. Conselho consultivo, prefácio à edição brasileira, e aí a gente chega em um ponto bem importante, que é os autores citados nessa obra. Essa obra, ela não traz apenas reformadores. Ela vai trazer teólogos que nos mostram o quê? O caminho da reforma protestante, a teologia que a reforma protestante trouxe, a volta do misticismo romano para a verdade da escritura da única palavra de Deus. É esse o objetivo dessa obra. Então, ela traz Agostinho de Hipona, que está mais para pai da igreja do que reformador. Ele viveu em 354. A reforma foi em 1517, para vocês terem uma ideia. Entendeu? Então, ele está muito distante. Mas por quê? Porque a teologia que Agostinho de Hipona pregava, ela é bíblica, mesmo ele estando dentro do catolicismo, mesmo ele andava nos caminhos do Senhor. Entendeu? Então, muito da obra dele é extremamente aproveitável. E aí você tem reformadores, tem teólogos. Porque, por exemplo, Jacó Armínio, ele não é reformador, ele não reformou igreja nenhuma, entendeu? Ele não é um reformador, mas ele é um teólogo muito respeitado, tá? Então, quem são essas pessoas lembradas aqui, né? Quem são os autores? Agostinho de Hipona, André Villers, Jacó Armínio, João Calvino, Johannes Brandes, John Bunyan. John Bunyan também não é um reformador. Nicolau de Lira, Martinho Lutero, Orígenes, em 185 a 253 Orígenes, para você ter uma ideia. Pedro Mártir, Úrico Zwinglio, Teodoro de Beza, William Tyndale e Wolfgang Musculus. São os autores citados aqui.
Aí você vai me falar, que absurdo, colocar Jacó Armínio numa Bíblia dessa, colocar John Bunyan, que não é um reformador, Agostinho de Hipona, que também não é, que absurdo. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender aqui, esta Bíblia não é uma Bíblia reformada no sentido de teologia reformada. Lógico, muito conteúdo dela vai nos levar à nossa fé reformada de hoje. Mas ela também tem muito conteúdo luterano, ela tem conteúdo arminiano também. Armínio em pessoa está aqui. Ah, mas não devia respeitar a nomenclatura reformado. Então eu vou mostrar para vocês uma outra publicação, depois a gente continua nessa aqui, tá? Vou até marcar aqui, pessoal. Ela vem com uma fita, inclusive, ó. Vou marcar aqui para a gente continuar de onde nós paramos. Eu vou mostrar uma publicação para vocês, que é de uma editora confessional reformada, da editora Cultura Cristã, que é esse aqui, ó. Comentário Bíblico da Reforma. Olha que coisa interessante, né? Então ele está aqui, ó, sumário, prefácio, olha que lindo, né? O material reformado por excelência. Concordo. Quer comentário bom sobre a Reforma Protestante? Compre essa coleção. Pena que ainda não tem todos essa coleção aqui, porque é magnífica. Eu tenho todos os editados no Logos e ó, é um dos que eu mais uso. Tá? É magnífico esse material. Mas o que eu quero mostrar aqui no final. Porque aqui no final a gente tem o quê? Esboços biográficos de vultos e obras da Era da Reforma. Temos Johannes a Epinos, Johann Agricola, Henry R. Ray. Agora o quarto nome que tem aqui é um tal de Tiago Armínio, 1559, 1609. Tiago é uma tradução do nome Jacó. Então é Armínio. Armínio está aqui num livro reformado. Ah, mas e John Bunyan? Richard Baxter, Confissão Belga, Teodoro de Beza, Thomas Bacon, John Bunyan. Olha John Bunyan aqui. Entendeu? Então, estão aqui, gente. Eles estão aqui. Então, se eles estão aqui, ó, Felipe Melanchthon, Thomas Mantzer, Nicolau de Lira, olha quanta gente. Erasmo de Roterdã. Estão aqui. Agora, porque é de uma editora confessional, aí pode, eles sabem o que estão fazendo. Agora, nós queremos trazer para vocês uma teologia verdadeiramente bíblica. Você tem muito... O comentarista que você mais vai ter nessa Bíblia são dois, Calvino e Lutero. Ah, mas vai ter Armínio também. Poxa, o mínimo que você vai usar isso é para apologia. É para entender o que Armínio dizia. Vocês sabiam que Armínio ele indicava Calvino? Que você estudasse, lesse Calvino? Qual o maior teólogo para você, Armínio? Calvino. Leia Calvino. Estude Calvino. Devore Calvino. Mas aí fica os fã-clube agora brigando. Tá? É difícil. Então, antes de você xingar a Bíblia, por favor, presta um pouco de atenção. Pense em reter o que é bom. Eu tenho John Wesley aqui na Biblioteca do Nascido. Eu tenho material, tenho a Bíblia de Estudo Pentecostal que eu uso tanto. Eu uso o que é bom. Retenho o que é bom. O que eu não acho bom, eu vou aprender. Eu aprendo nessas publicações até para eu realizar a correta apologética. Tá? Então aqui, ó, quem é Jacó Armínio? Vamos dar uma olhada na vida dele. Jacó Armínio foi um teólogo protestante holandês e professor de teologia da Universidade de Leiden. Se tornou crítico de certos pontos da doutrina calvinista, de modo que sua visão teológica passou a ser conhecida pelo nome de arminianismo, causando-lhe uma resposta por parte dos calvinistas através da declaração dos 5 pontos do calvinismo do Sínodo de Dort. Apesar dessas controvérsias, grande parte da doutrina de Armínio estava baseada em pontos levantados justamente por quem? João Calvino. E mais, tá? No Sínodo de Dort, quem levou, tá, a doutrina arminiana, quem criou a doutrina arminiana nem foi Armínio, foram os remonstrantes. João Calvino, 1509 a 1564, Martinho Lutero, Nicolau de Lira, Johannes Brahms, John Bunyan, todo mundo aqui, ó, Zwinglio. Interessante é que você vai ver muito QR Codes para você ir para vídeos, para conteúdos online. Então assista a parte 5 de A Chama Flamejante, aqui com esse QR Code, que vai tratar desses homens. Aí você tem, aponte a sua câmera para o QR Code ao lado e veja o filme O Peregrino online. Ó, aponte a sua câmera para o QR Code ao lado e veja a nossa maravilhosa produção sobre Martinho Lutero, Orígenes, Pedro Mártir, Teodoro de Beza. Ó. Assista a parte 4 de Chama Flamejante, porque trata dos homens que estão nessa página.
aqui está o 5, você fala, mas por que a quinta parte? Por que ele não me manda começar pela primeira? Por quê? Porque esses homens estão na quarta parte. Então é de acordo com o conteúdo que está aqui. Aí assista a primeira parte da Chama Flamejante, compreendendo o aparato crítico do Antigo Testamento. Assista a parte 2, A Chama Flamejante. Assista o filme A História da Bíblia Inglesa. Tá? E aqui o que acontece? Aqui trata-se de crítica textual. Tá? Compreendendo o aparato crítico do Antigo Testamento, tradição rabínica, texto proto-rabínico, Pentateuco samaritano, grego, manuscritos de Cunha. Aqui o aparato crítico do Novo Testamento, o melhor texto que é o texto bizantino, em grego, os textos de idiomas antigos, Vetus Latina, Vulgata. E aqui, ó, assista aos 4 episódios do Livro Eterno, que é o quê? É um documentário sobre a Bíblia. Abreviaturas importantes, tá? Os reformadores magisteriais. Por quê? Que são os principais reformadores, são os magisteriais. Martinho Lutero, que realmente foi o estopim da reforma. Aqui, ó, pelo QR Code, ó, assista a História da Bíblia King James no nosso canal da BV Books no YouTube. Tá aqui, ó. Nota sobre as citações na Bíblia. Úrico Zwingli, o pai da liturgia protestante. João Calvino, o gênio sistemático da reforma protestante. Aqui o texto sagrado. Assista as 2 partes da história do texto sagrado no QR Code acima. A origem e transmissão, sua corrupção e sua restauração. Baixe grátis, olha. Contribuições teológicas da reforma protestante. E aqui os colaboradores dessa obra. Fernando Lúcius, Hidauro Campos Júnior, Rui Alexandre Dias e este gordinho que vos fala aqui, pastor Raul. Raul Bolota Filho, é nome, não é apelido. Pastor e reitor do Seminário Teológico Nascido de Novo em São Paulo, onde coordena o Departamento de Teologia Sistemática, bacharel em Teologia e pós-graduado em Capelania na primeira turma do Seminário Nascido de Novo. Formado no Programa de Teologia Sistemática do Instituto Reformado de São Paulo, casado com Vanessa Ângelo Bolota, congrega na Igreja Presbiteriana do Brasil, em São Paulo. Sou eu, sou o reitor do Seminário Nascido de Novo. Isso mesmo, o Seminário Nascido de Novo é o maior seminário com teologia realmente conservadora do país. Por que eu digo realmente conservadora? Porque lá a gente não faz negócio com teologia. A gente não faz concessão contra o texto bíblico. Então você não vai ver nada de liberalismo ali, a não ser a verdade sobre a mentira do liberalismo. Tá bom? É um curso com 86 matérias divididas em 14 módulos, que vai do básico ao avançado da teologia, inclusive com crítica textual para você conhecer os melhores textos do Novo Testamento, texto bizantino, texto egípcio, todos os textos, aprender grego, hebraico a fundo, para você aprender a traduzir Bíblia com a bagagem necessária. Então vem estudar com a gente no Seminário Teológico do Nascido de Novo, no curso Formação Completa em Teologia. Link está aqui na descrição ou no QR Code que está aí na tela. Você pode ler o QR Code e lá você vai encontrar o link para os nossos cursos. Te espero lá para você estudar comigo. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Índice de artigos. Olha, tem bastante artigo no meio do texto. Linha do tempo das versões publicadas pela BV Books, Bíblia King James, Bíblia Textual, Bíblia Peshitta, Bíblia LTT e a João Ferreira de Almeida, 1819, que vai ser lançada ainda. Aqui o QR Code para a história da Bíblia King James Fiel, do canal da BV Books. Visite o Museu da Bíblia King James, 1611, em Phoenix, no Arizona. Autoridade se tratando da King James 1611. Aqui uma timeline da história antiga e a história bíblica. Isso aqui é muito importante que vocês saibam. Os escritos históricos. E aqui é uma coisa muito interessante que a BV Books está muito correta. Tá bom? Embora os historiadores modernos agora usem os rótulos AEC, antes da Era Comum, ou CE, Era Comum, a BV Books Editora ainda usa a nomenclatura correta e original, que é por Era 2 no total, antes de Cristo, que é antes da Era Comum, e depois de Cristo, que seria o Era Comum. Tá bom? Então esse é um ponto que eu tiro o chapéu para a BV Books. Ali ele também não negocia com o que está aí fora. Aí cada livro tem a sua introdução, aqui é a introdução a Gênesis, autor e data, o conteúdo de Gênesis, história primitiva, a criação, dilúvio e dispersão, história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E aí a gente tem história de José e Israel no Egito.
Aí vem primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Você vai encontrar o texto bíblico em 2 colunas, referências cruzadas e notas de tradução e notas de estudo em 2 colunas. Vamos dar uma olhadinha no tamanho das letras. Bom, vamos ver a letra maiúscula do texto bíblico. 3 milímetros, tá? 3 milímetros a letra maiúscula e 2,5 a letra minúscula do texto bíblico. Já na nota de estudo, que é muito normal, muito comum, a gente vai ter menos. A gente vai ter uma letra menor. Então vamos lá, maiúscula, 2 milímetros, minúscula, 1,5 milímetro. E o que isso muda? O senhor estava reclamando do tamanho das letras na nota de estudo da Fé Reformada, e aí por causa do senhor ter participado, o senhor não vai falar nada? Não é nada disso, ó. É porque aqui eles usaram uma fonte serifada, que para leitura no papel, de tamanho pequeno, ajuda muito. Olha, e aqui nas notas, olha, a gente vê, ó, nessa primeira nota de Gênesis, a gente vê, ó, o pensamento, a gente vem, ó, tá? No princípio, periakon, 1, 2 e 2, aí tem Platão, sabedoria e tal, aí a gente vem. O pensamento de um mundo pré-existente em Cristo foi defendido por outros cristãos, tais como Agostinho, bispo de Hipona do V século. Entre os cristãos da Reforma, o debate filosófico sobre a criação anterior a Gênesis perdeu sua importância. Martinho Lutero, em sua palestra sobre Gênesis, Luther's Work. Esse comentário foi de Lutero, tá? Aí a gente vem mais aqui, ó. Quer ver? Ó, aí vem o reformador Wolfgang Musculus em seus comentários a Gênesis. Então aqui já é Wolfgang falando sobre tudo isso. E aí ainda tem um trecho aqui dos comentários de Calvino. Então nós temos aqui Lutero, Agostinho, Musculus. 3. Calvino, né? 4. Aqui a gente vê, ó, um fragmento do manuscrito de Qumran. A gente encontra também muito isso, reprodução do que está escrito no manuscrito e a transliteração nas letras hebraicas. Você vai encontrar muito isso. Aqui a gente tem um dos temas mais importantes trabalhados pelos teólogos na Reforma Protestante, foi a teologia do mandato cultural. Baseada na ordem de Deus em Gênesis 1, 27 e 28. Assim, Deus criou o homem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move na terra. O mandato cultural apresenta a responsabilidade concedida por Deus ao homem em meio à criação. Sendo feito à imagem e semelhança de Deus, compete ao homem a formação familiar, o trabalho como meio de sustento e correspondência ao chamado divino, a organização social, a preservação ambiental, cuidado com a terra, plantas e animais. O homem, então, exerce uma espécie de corregência na criação. Aí aqui, por exemplo, nós temos uma nota, a nota que trata da serpente. Não houve um consenso no pensamento judaico sobre o que seria a serpente. Alguns interpretaram como sendo literal, outros como simbólico, referindo-se à inclinação maligna que há no ser humano. Entre os pensadores cristãos, houve um consenso em considerar a serpente como referência a Satanás, o diabo. Porém, entre os antigos pais da igreja havia uma tendência em também interpretar o relato da queda como simbólico, isso é, a serpente simboliza o diabo, o qual tenta a humanidade, conduzindo-a ao pecado. Entre os reformadores, a serpente também fora vista como referência ao próprio Satanás, embora muitos tenham considerado que a serpente fosse literal. André Villei, Calvino, por exemplo. Calvino acredita que o texto está claro a se referir a uma serpente. Porém, Satanás, requerendo um instrumento, escolheu dentre os animais aquele que seria mais adequado para ele. Comentário de Gênesis de Calvino. Outros reformadores acreditavam que se tratava do próprio diabo, como Pedro Mártir, por exemplo. Aqui fala da árvore, comentário de Gênesis também de Calvino. Criação, queda e redenção, 3 grandes temas da teologia reformada. Olha, aqui nós temos aqui para ver, são os quadros com as referências textuais. Aqui ele tem a ver com o método textual de tradução bíblica. Os especialistas da BTX trazem isso aqui para vocês, as vertentes, quais as versões que você encontra nos originais de cada tipo. Então você vai ter várias caixas
aqui te explicando. Ó, o Senhor apareceu. Não é dito antes que Deus apareceu a Abraão. E como ele apareceu nessa passagem não é dito, seja em sonho, em visão ou face a face. Isto é, de forma manifestada, nem obscuramente, pois há 3 módulos pelos quais Deus aparece, conforme Números 12, 6 e 8. André Villet comenta aqui. Aqui mais uma de Calvino, ó. Eleva agora. Aqui a gente vê, falando sobre Melquisedeque, tá bom? Nós temos aqui material de Tertuliano falando deles. André Villet aqui na novilha. Ó, Martinho Lutero, Livro de Concórdia. Pilar de sal. Nas questões divinas e espirituais, nas que concernem a salvação de sua alma, o homem é como um pilar de sal, como a esposa de Ló, sim, como um tronco ou uma pedra, como uma estátua sem vida, que não usa a boca, nem os olhos, nem sentidos, nem coração, tal qual um homem, que não vê ou reconhece a terrível e cruel ira do Senhor sobre o pecado, e a morte, mas permanece em sua segurança carnal, mesmo consciente ou de livre vontade, e desse modo a conduz a milhares de perigos, e finalmente a morte e perda eterna. Martinho Lutero, Livro de Concórdia. Mais referências textuais. Lembrando que vocês estão vendo aqui no Antigo Testamento muitas palavras em vermelho. As palavras de Deus na Bíblia, no texto King James, vêm em vermelho. Aqui diagramas. Aqui mais uma de André Villet. Mais uma nota. As notas textuais aqui, ó, outros textos de Gênesis em Qumran, falando dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran. Aqui eu trago para vocês um gráfico com uma contribuição minha para essa Bíblia, que separa por eras e ela vai dar as principais denominações e movimentos desde o cristianismo antigo até hoje. Então temos o cristianismo antigo, catolicismo romano, temos os lollardos e russitas. Dos lollardos e russitas nós temos os morávios. Né? Teve o grande cisma, a Igreja Ortodoxa e o catolicismo romano. Aí nós temos a Reforma Protestante em 1517, temos Igreja Luterana, movimento luterano ou evangélico. Os luteranos não são vistos como reformados. Então, luterana. Do catolicismo romano, a gente tem os luteranos, os reformados, João Calvino, aí vem os anabatistas, os anglicanos com Henrique VIII, tudo com data, viu, pessoal? Aí dos reformados de João Calvino é que nós temos os presbiterianos, tá? Então os presbiterianos vêm dos reformados, tá? Aí vem aqui, ó, também no outro pé, junto mistura dos reformados direto com o catolicismo romano, nós temos os anabatistas, os menonitas, que vão aqui embaixo dar origem aos Amish. Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal acha que os batistas vêm de quem? Dos anabatistas. Não, eles vêm dos puritanos. Por que está tracejado? São movimentos que não existem mais. Aí vem os puritanos, que deu origem aos batistas, aos quakers, aos congregacionais. Tá vendo? Batistas do Sul. Então, os puritanos, eles não vêm dos presbiterianos, eles vêm dos reformados, tá bom? E dos anglicanos, e vão dar origem a esses movimentos. Aí dos batistas vem o adventismo e os batistas do Sul. Os morávios, junto dos anglicanos, vêm os metodistas. E dos metodistas, Exército da Salvação e o movimento Holiness, que aí vai dar origem ao movimento pentecostal, que dá origem à Assembleia de Deus, a certos movimentos carismáticos, que detalhe, tá? São igrejas bíblicas. Aí, aqui tem uma quebra que aparece o neopentecostalismo, que não são igrejas bíblicas, não são igrejas confessionais, ó, são centenas de denominações não confessionais aqui representadas pelas mais conhecidas. Então, Igreja Cristã Redimida de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, em 1977. Aqui dos movimentos carismáticos aparece a heresia da Nova Reforma Apostólica, representante que a gente colocou é a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, que junto com a Igreja Universal do Reino de Deus deu à luz a Igreja Mundial do Poder de Deus, que por si deu à luz a Igreja Plenitude do Trono de Deus. Aqui embaixo não são igrejas, tá? São seitas, são lugares onde eles pregam o que você quiser, menos a palavra de Deus. Aqui foto do papiro de fragmentos de um manuscrito. Aqui você vai encontrar várias tabelas, tá, na Bíblia. Então, sacerdotes no Antigo Testamento listados em ordem alfabética.
Introdução a Levítico, vamos correr. Mais notas de André Villet. Aqui a primeira nota que a gente vê de Jacó Armínio. Somente a palavra que eu falar, esta farás. Aqui continua a nota de Armínio. Deuteronômio, aqui ó, nota de Lutero, dos comentários de Salmos, também conhecidos como Tesouros de Davi. Dá um belo pulo aqui, ó. Cristo e a Igreja, abordagem de John Owen, mas John Owen não era reformador, ele era um puritano, exatamente, mas um grande teólogo que tinha muito da Bíblia a nos ensinar. E aqui nós temos uma nota, ó, Eu Sou a Rosa de Saron. Esta nota aqui é de Teodoro Beza, do livro Sermões sobre o Livro de Cantares. Reprodução fotográfica do grande pergaminho de Isaías, os mais bem preservados pergaminhos bíblicos encontrados em Qumran. Aqui um estudo sobre eles, sobre os escritos do Mar Morto, introdução a Isaías. John Owen, o teólogo do parlamento inglês, um artigo pequeno. Aqui, ó, nota de Úrico Zwinglio, advertência contra o controle de senhores estrangeiros. Ai dos que se unem casa a casa. Aqui em Isaías, ó, outra nota de Zwinglio. Então tem material de muitos reformadores, tá? Aqui a gente já está no Novo Testamento com uma nota de Wolfgang Musculus. Estou tomando um cuidado de mostrar para vocês, olha, William Tyndale, olha só, nota de William Tyndale aqui. Vamos ler a nota do Tyndale? Os pecados dela lhe são perdoados porque ela muito amou. Veja Maria que ungiu os pés de Cristo. Quando Simão, que levou o Cristo à sua casa, a condenou, o Cristo a defendeu e a justificou, dizendo: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E ele disse: Mestre, dize. Havia um certo credor que tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro 50. Quando eles não tinham nada para pagar, ele perdoou os 2. Qual deles? Me diga, o amará mais? Simão respondeu e disse: Suponho que ele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Tu verdadeiramente julgaste. E ele o virou para a mulher e disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas ela lavou meus pés com lágrimas. Nisso vemos que ações e obras são apenas sinais externos da graça interior da misericórdia generosa e abundante de Deus, recebidas gratuitamente, sem todos os méritos de ações. Sim, e antes de todas as nações, o Cristo ensina a conhecer a fé interior e o amor pelas obras externas. As ações são os frutos do amor, e o amor, o fruto da fé. O amor e também as obras são grandes ou pequenas, de acordo com a proporção da fé. Onde a fé poderosa é forte, há amor fervoroso, e ações abundantes e realizadas com excessiva mansidão. Onde a fé é fraca, há amor frio, e as ações são poucas e raras, como flores e botões de inverno. William Tyndale, Parábola do ímpio Mamon. Aqui um estudo, sempre no final de cada livro você vai ter um estudo especial, tá vendo? Introdução ao Evangelho de João, sobre a suficiência e perfeição das Sagradas Escrituras. Isso é um artigo grande de Jacó Armínio. Introdução a Atos, oportunidade e desafio das missões globais. Aqui nós temos um estudo de introdução sobre a maior teologia sistemática que nós temos, a melhor, a mais completa, que é as Institutas da Religião Cristã de João Calvino. Olha, um artigo bem completo. Aqui é um artigo que eu escrevi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Fala sobre o tema Igreja Reformada sempre reformando de acordo com a palavra de Deus. Resposta de Zwinglio às acusações do papado. Menno Simons e a ligação da soteriologia evangélica brasileira com a reforma protestante. Escravos de Cristo, John Leonard Dober e David Nishman. Mulheres esquecidas da história da Reforma Protestante. E essa é a Bíblia dos Reformadores, um presente de Deus para a gente, que tem muito a nos ensinar. Quer comprar esse material e outros com belo desconto? Entra no nosso grupo literário. Entra no grupo de literatura do Nascido de Novo. O link está aqui na descrição ou está no nosso Linktree. O QR Code aí na tela, você consegue o link para entrar no grupo, tanto do Telegram quanto do WhatsApp. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.